Tô conseguindo ver a tela aí da... Sim, sim, dá pra ver. Tá, beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Pra variar, coloquei aqui como aula 1 e aula 2. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a iniciar um pouquinho do conteúdo da disciplina de vocês. E o objetivo dessa aula de hoje, eu acredito que a gente não vai conseguir trabalhar no tempo que a gente tem tudo o que tem nessa aula aqui, mas estava previsto aqui para a gente trabalhar a parte do histórico da computação e um pouquinho sobre as unidades de medida computacionais. Eu acho que essa parte da unidade de medidas aqui computacionais a gente não vai conseguir trabalhar hoje, vai acabar ficando para a semana que vem. Então a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho aqui e explicar um pouco para vocês essa parte do histórico da computação, e se não der tempo, daí a parte das unidades de medida fica para a semana que vem daí. Só lembrando que, assim como na semana retrasada, essa aula que ela está sendo gravada, e daí depois ela vai ser disponibilizada para vocês lá no meu canal do YouTube, para que caso não tem gente aí que não chegou na aula de hoje ainda, então daí vai ter acesso lá ao conteúdo depois no YouTube, certo? Então, basicamente, pessoal, vocês, como profissionais da área de informática, que serão aí depois de formados no curso técnico em informática, e principalmente pensando que esse curso ele é voltado mais para a parte de desenvolvimento de sistemas, então, assim, todas as disciplinas que vocês têm, lógico, uma ou outra, assim, está voltado para uma área mais teórica da computação, mas a maior parte das disciplinas técnicas que vocês têm, elas estão voltadas para programação, para o desenvolvimento de sistemas web, por aí vai. Mas aí pode ficar uma pergunta, um questionamento, você vai projetar computadores? Existem cursos da computação que o objetivo realmente é você projetar não necessariamente computadores, mas você projetar peças de hardware, novos componentes e tal. Então existem cursos que vão trabalhar com isso. Não é, óbvio, o foco do curso de vocês. Outra questão. Um computador, ele precisa necessariamente ter um teclado e um mouse? Vocês já estão muito acostumados aí, acredito eu, a trabalhar com smartphone, com tablet, com tantos outros tipos de sistemas computacionais. E a resposta para essa pergunta é obviamente que não. Um sistema computacional, um computador, ele não precisa ter necessariamente teclado e mouse. E ele também não precisa ser necessariamente um smartphone, por exemplo. Então a gente tem sistemas computacionais em diversos outros tipos de equipamentos, de eletrodomésticos, por exemplo, que eles não têm necessariamente um teclado e um mouse, mas eles são um sistema computacional, eles têm as características de um computador. E aí entra outra pergunta, o que pode ser considerado um computador, então? Um computador não é só isso aqui que eu tenho nessa imagem, que eu tenho um monitorzinho, como eu falei, tem um teclado, tem um mouse, tem um gabinete lá, cheio de LED, cheio de coisa. Obviamente, isso aqui é um sistema computacional, mas a gente consegue encontrar sistemas computacionais em outros aparelhos, em outros equipamentos também. Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, algumas das geladeiras novas agora. Gamer jogando na geladeira. Então, já acontece. Não sei se vocês já viram, mas tem algumas geladeiras, essa aqui é da LG, mas tem umas outras geladeiras da Samsung que ela vem com tela aqui maior que TV do lado, e ela tem tecnologia embarcada, por exemplo, você consegue acessar o site de mercado nela e tal, e já verificar, por exemplo, ela verifica automaticamente, ela tira uma foto do que tem dentro da geladeira, e aí ela pode te avisar de alguma coisa que está faltando, por exemplo, você marcou lá que você quer que a geladeira te avise se está faltando, sei lá, suco de laranja. Aí, a partir do momento que ela perceber que está faltando, ela já consegue acessar o site do mercado, acessar o site de alguma loja, e ela te informa se está faltando, o que está faltando e tal. Então, é um tipo de sistema que não tem teclado, não tem mouse, vamos dizer assim, que é a característica básica de um computador, mas ela é um sistema computacional completo. Um sistema mais simples, pegar um micro-ondas aqui. Como que é feito todo o controle da temporização, dos programas lá que o micro-ondas tem? Ele também não tem teclado, não tem mouse, mas é um sistema computacional bem simples, com uma capacidade bem reduzida de processamento, de memória e tal, mas o que tem para controlar todo esse painel, vamos dizer assim, e as funções do micro-ondas, é um sistema computacional. Não sei quem já viu os carros novos aí da Tesla, na verdade nem é tão novo assim, né? Já estão rodando aí há um tempo.
os carros da Tesla, a tecnologia embarcada que tem nesses carros aqui é gigantesca. Então eles têm, eu estava dando uma estudada sobre esses carros e tal, vendo o que eles tinham de tecnologia. É um negócio absurdo, assim, de pensar a quantidade de coisa que esses carros conseguem fazer e de tecnologia embarcada que eles têm. Um negócio que está bastante na moda agora é a questão das casas inteligentes, ou seja, você começar a colocar coisas inteligentes na tua casa, lâmpada que acende automático, você conseguir ligar e controlar uma TV, não necessariamente pelo controle dela, mas por softwares e sistemas diferentes. Por exemplo, não sei quem já viu aquele Amazon Alexa lá, que faz todo o controle. Então, se você tiver uma lâmpada inteligente e por aí vai, a Alexa ela consegue fazer o controle para você. Eu já tinha mostrado isso aqui, não sei quem vai lembrar, mas nas disciplinas de robótica, falando dessa robô Sofia aqui, ela já é mais antiga já, mas ela já foi entrevistada pelo Fantástico, para vocês terem uma ideia. Completamente inteligente e tal, ela consegue elaborar frases e estabelecer uma conversa com o entrevistador lá na época. Então, assim, é um sistema computacional que não necessariamente tem um teclado e um mouse. Então a gente tem isso em diversos equipamentos, em diversos eletrodomésticos, em diversas áreas aí das nossas vidas. E partindo desse princípio, a gente consegue perceber que tudo, hoje em dia, tem um computador dentro. Basicamente tudo, né? Eu vou ligar uma impressora. Tá, aquela impressora ela é controlada pelo meu computador, mas a própria impressora ela tem um sistema computacional dentro. Minha geladeira, e por aí vai. Tudo que a gente vê hoje, tudo de equipamento que a gente mexe hoje, basicamente você tem um computador lá dentro. E como eu falei antes, muitos deles você tem determinadas limitações em relação ao poder que um computador de mesa tem. Mas as características, as tarefas que ele executa são as mesmas coisas. E cada equipamento desse, cada computador desse, ele tem um propósito específico. Por exemplo, o computadorzinho que você tem lá dentro do micro-ondas. Ele tem o propósito específico de controlar as funções daquele micro-ondas e possibilitar que aquele painel lá funcione da melhor maneira. Aí pode surgir uma pergunta, mas eu preciso saber tudo em detalhes, eu preciso saber como o micro-ondas funciona, eu preciso saber como a geladeira funciona? Não. O que a gente precisa saber é ter uma ideia geral de quais são os elementos básicos de um computador, quais as funções dele e como que funciona essa comunicação entre esses computadores. E basicamente isso é o objetivo dessa disciplina aqui. Não necessariamente dessa aula de hoje, mas é o objetivo da disciplina de hardware e sistemas operacionais é a gente entender quais que são os elementos básicos de um computador, quais as funções dele e como que eles comunicam, como que eles trabalham junto. Então, no decorrer da nossa disciplina, é basicamente isso que a gente vai ver, tá? Então, o objetivo principal da nossa disciplina é a gente compreender o papel de cada elemento no processamento das informações. O que a memória faz enquanto meu computador está processando alguma coisa, ou qualquer outro equipamento, como eu falei. O que meu processador faz, o que minha placa de vídeo faz, e por aí vai. Tá? Então, no decorrer da nossa disciplina, basicamente é isso que a gente vai ver. Na aula de hoje, basicamente, a gente vai ver um pouquinho do histórico da computação. Como que surgiram os primeiros computadores, da onde que surgiu, para chegar nisso que a gente tem hoje. Então, os primeiros computadores, basicamente, eles eram considerados computadores mecânicos e eletromecânicos. Por incrível que pareça, esse aqui é um ábaco, não sei quem já viu, quem já brincou com isso aqui. Utilizado lá basicamente no ano 500 a.C., que foi que ele surgiu, para fazer cálculos. Então você tinha um lugar aqui que você tinha as unidades, as dezenas, centenas, milhares e por aí vai, e cada uma dessas bolinhas que eu tenho aqui dentro, ela, por exemplo, aqui na linha das unidades, cada bolinha, ela significa uma unidade. Nas dezenas, cada bolinha significa uma dezena, aqui em cima uma centena e por aí vai. E o que o pessoal usava? Usava esse equipamento, vamos dizer assim, para conseguir fazer cálculos. Então, trabalhava-se com as unidades, com as dezenas, com as centenas, com os milhares e por aí vai. Então, primeiro registro, digamos assim, de algo que pode ser considerado um computador é o ábaco. Por quê? Basicamente, no final das contas, o que o nosso computador faz no dia a dia? Ele está fazendo cálculos. Ele está executando cálculos e esses cálculos eles revertem para nós em alguma determinada informação. Por exemplo, nós estamos aqui numa videochamada, mas por debaixo lá o que o computador está executando mesmo são cálculos em cima
desse software da videochamada, que consegue gerar essa videochamada para nós. Deixa eu só ver aqui que alguém entrou agora aqui na aula. Aí. Então esse foi o primeiro registro que a gente tem. Aí seguindo, eu não coloquei aqui todos, tá, pessoal? Eu coloquei só os principais nomes, os principais equipamentos que aparecem no decorrer da evolução aí dos computadores. Um nome importante que apareceu na evolução aí dos computadores foi lá em 1642, que é a Pascaline. Conhecida como ou máquina de Pascal, e o nome original dela é La Pascaline. E foi a primeira calculadora mecânica completamente automática, vamos dizer assim, que existia. Ela seguia basicamente os princípios do ábaco, onde eu tinha esses rolos aqui, ó. Esses rolos, onde cada um representava, por exemplo, primeiro uma unidade, uma dezena, uma centena, um milhar e por aí vai, tá? E você conseguia trabalhar fazendo cálculos a partir dessa máquina. Não vai dar tempo agora na aula, mas quem tiver interesse em saber como que essa Pascaline aqui funciona, se eu não me engano tem um link aqui, ó. Depois eu vou deixar disponível para vocês lá, no Google Class, esses slides aqui, vocês podem acessar e ver certinho como que funciona essa Pascaline. É bem interessante de ver o funcionamento dela. Ela foi desenvolvida por esse cara aqui, Blaise Pascal, e na época ele era filósofo e matemático. Muito do que vocês vão ver no histórico da computação, se vocês forem pesquisar mais a fundo, como eu falei, eu estou trazendo alguns nomes importantes aqui, mas a maior parte dos equipamentos e das coisas que foram geradas na evolução dos computadores, elas foram desenvolvidas por matemáticos e muitas delas por filósofos. Até é interessante de pensar que filósofo desenvolvendo coisa aí para a área da computação. E esse cara aqui desenvolveu essa máquina para ajudar o pai dele, na época, a fazer cálculos de impostos, cálculos muito, na época, considerados mais complicados e tal. Então ele conseguiu desenvolver essa máquina para ajudar o pai dele a fazer isso. Basicamente, o que essa máquina fazia? Ela fazia somente soma e subtração. E aí, como eu falei, depois eu vou deixar disponível para vocês lá o vídeo, vocês podem dar uma olhada para ver como é que essa máquina funcionava. Já em 1801, lá, pulando alguns anos aí para frente, surgiu um outro equipamento interessante da área, que é o tal do tear programável. Então, que basicamente deu origem à questão da programação de computadores, ou seja, uma máquina que você podia programar para ela fazer, de acordo com a programação, algo diferente a cada vez que ela era executada. Ela foi criada por esse cara aqui, Joseph Marie Jacquard. Ele era um componente, porque é um tear, então ele queria desenvolver essa máquina para criar novas costuras, vamos dizer assim, e também para fazer a questão do corte automático de tecidos. Então o cara criou esse tear programável. E basicamente essa máquina, ela aceitava cartões perfurados com o desenho, o formato que ia ser feito o corte do tecido ou a costura que desejava fazer. E ele recortava o tecido com base nesse cartão, ou ele fazia costura com base no cartão. Da mesma forma, a gente não vai ter tempo aqui, mas esse é mais interessante até que a Pascaline, porque tem imagens reais da máquina funcionando. Então tem esses dois vídeos aqui, que depois vai estar disponível para vocês lá, para vocês verem como que funcionava esse tear programável, que é bem interessante de ver os caras inserindo o cartão nele e ele fazendo toda a costura com base nesses cartões perfurados. E o início da programação dos computadores, ela se deu sempre a partir de cartão programável, de cartão perfurado, né, no caso. 1980, uma nova máquina aí que tem um grande nome no histórico da computação, é a máquina de Olerite. Foi desenvolvida por esse cara, Hermann Olerite, e basicamente ela foi baseada no tear programável e ela foi utilizada para fazer o censo nos Estados Unidos em 1890. Então, basicamente, como que funcionava o censo nos Estados Unidos nessa época aqui? Basicamente, o pessoal passava nas casas e as pessoas respondiam papéis com respostas à caneta. Tipo, quantas pessoas moram naquela casa, qual que é a tua idade, qual que é o teu gênero, e por aí vai. Então, várias perguntas que tinham para realizar o censo naquela época. E a pessoa pegava e perfurava, ou ela marcava como se fosse uma bolinha. Não sei quem já fez alguma prova que você tinha que marcar uma bolinha lá na resposta correta e tal, e marcava ele lá, como eu falei, seu sexo, idade, por aí vai. E depois as pessoas tinham que, folha a folha, fazer toda essa contagem. E isso acabou levando muito tempo.
E o cara criou, então, essa máquina para fazer esse processo de contagem de forma automática. Então, ao invés de você fazer e gerar as bolinhas lá por caneta, a máquina fazia com que você perfurasse os cartões, e aí a máquina mesmo, ela conseguia analisar quais eram os cartões que estavam perfurados e tal, e ela conseguia computar esses dados de uma forma muito mais rápida. Então a máquina, ela levou 1/3 do tempo que tinha sido levado nos censos anteriores. Então, o censo anterior, no caso, ele tinha sido em 1880, ele levou 5 anos para a coleta dos dados e levou 4 anos e meio para completar o censo. Então, lembrando que esse censo aqui ainda tinha sido feito na caneta, à mão. O censo de 1890, que daí foi feito com essa máquina do Eulerite, ele basicamente levou 6 anos e meio ao todo para ser completado. Então, desde a coleta das informações até você computar todas essas informações, levando em consideração que o país, nessa época, já tinha 16 milhões de pessoas a mais do que 1880. Então, quer dizer, mesmo com mais gente, levou-se menos tempo para fazer o cálculo. Essa aqui é uma foto da máquina original, dessa máquina de Eulerite. Então, perceba, ela tem aqui como se fosse um negócio para perfurar os cartões ou para analisar os cartões que foram perfurados. Você posiciona, tem um cartãozinho aqui do lado, nessa imagem não dá para ver direito, mas é um cartão. Esse cartão é posicionado aqui em cima e a máquina faz a leitura, e para cada um desses rolinhos aqui, ó, é uma informação que você tinha. Uma informação é a idade, outra informação, sei lá, o número de pessoas que está vivendo ali, sexo e por aí vai, tá? Então, você colocava o cartão e apertava essa manivela aqui e ele fazia a leitura, e por aí vai. Cada cartão você tinha que fazer isso, então era muito mais rápido do que fazer o negócio à mão. Então é um exemplo da máquina aí de Eulerite que foi criado. Essa máquina, o cara que criou essa máquina de Eulerite, ele fundou uma companhia, que foi a TMC, a Tabulation Machine Company, que lá em 1916 virou o que é hoje a IBM, que é, digamos, uma dos principais nomes dentro da área da computação. Tá? Os computadores dessa época, então, 1900, 1800 e pouco ali, eles eram basicamente mecânicos, tá? E eles eram inadequados para resolver problemas grandes, ou seja, eles resolviam problemas simples, como esse, por exemplo, fazer o censo, ou fazer a contabilização do censo. Muitos desses computadores eram voltados para a área militar, para calcular questões de logística, balística, você quebrar criptografia e tal. E a partir dessa época, começou então a surgir aí os computadores eletrônicos, que está mais próximo daquilo que a gente tem hoje. Basicamente, os computadores eletrônicos, a fase de evolução deles é dividida em 4. Então a gente tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta fase. A primeira fase vai de 1940 a 1955, a segunda fase 1955 a 65, a terceira 65 a 80 e a quarta fase de 80 até hoje. Tem alguns materiais, alguns livros já estão dividindo essa quarta fase aqui, porque perceba, de 1980 até hoje, a gente já está aí com 40 e poucos anos. Então é muita coisa. Percebam que normalmente aqui a divisão estava ali em torno de 10, 15 anos. Então já tem gente dividindo essa quarta fase aqui em 2 a mais, então uma quinta e uma sexta. Mas em muitos livros ainda a gente encontra somente até a quarta fase, sendo a quarta fase até os dias de hoje. A gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas fases. Então, os computadores da primeira fase, e aí eu estou trazendo aqui para vocês os principais nomes. Então, um dos principais nomes do computador da primeira fase é o tal do ENIAC, não sei quem já ouviu falar, que é o Electronic Numerical Integrator and Computer. Aqui está uma foto dele, tá? Então, era um computador que ocupava basicamente uma sala inteira, você precisava de muita gente para conseguir operar ele, a programação dele era feita com todos esses fios que tem aqui no lado, ó. Então você tinha que ir mudando os fios para você conseguir alterar a programação dele. Basicamente o ENIAC ele entrou em funcionamento em 1946 e o objetivo era computar a trajetória tática durante a guerra. Então tentar calcular como que as tropas deveriam se movimentar durante a guerra. Ele só ficou funcional mesmo, 100% funcional, depois da guerra. A capacidade dele na época era gerar 5.000 operações por segundo. Se vocês forem ver o que um computador de hoje faz, deixa isso aqui no chinelo, o teu celular executa muito mais operações do que isso. Tá?
Ele possuía basicamente 17.468 válvulas termiônicas. Essas válvulas são grandes, elas esquentam muito. A potência, o consumo deles, 160 kilowatts. Você vai pegar hoje uma casa com todos os equipamentos, chuveiros, você não gasta isso aqui de energia no mês, tá? Isso aqui, potência, normalmente, se eu não me engano, é calculada por hora. Então, é um consumo de energia absurdo para a época. Possuía um sistema operacional que era com base nos cartões perfurados, na mesma ideia daquela máquina lá do TR programável. E ele era programado a partir de interruptores. Como eu falei, você tem os fios aqui do lado que funcionam como interruptores e tem alguns interruptores aqui também. Ó. Então ele era programado dessa forma. Cada interruptor representava um bit, o 0 para desligado e 1 para ligado. Então era programação mais baixo nível que essa, é impossível. E como eu falei, várias pessoas para você conseguir fazer a programação desse computador. Seguindo aí na primeira fase, um outro nome bastante importante é o Colossus. Também era um computador muito grande, que usava muita energia e tal. Só que o propósito dele era diferente, era fazer análise de criptografia. E a velocidade de processamento dele era 25 mil caracteres por segundo. Ou seja, ele conseguiria fazer essa análise de criptografia para 25 mil caracteres por segundo. Então já era bem mais rápido que o ENIAC. E também, da mesma forma, precisava de muita gente para conseguir operar esse computador. Os problemas dos computadores dessa primeira fase, eu coloquei aqui só esses dois, que são os dois principais nomes. Você não tinha confiabilidade nenhuma, alto consumo de energia, como eu falei, aquecimento, porque utilizava essa questão das válvulas, essas válvulas elas aqueciam muito, e a programação desses computadores era extremamente difícil e muito trabalhosa, que era o tal da programação wire-up. Você tinha que trabalhar com os fios ali e com os interruptores, como eu falei. Então, para você fazer uma operação simples, muitas vezes você gastava muito tempo e era muito trabalhoso. O termo bug, todo mundo fala aí, meu computador bugou, meu celular bugou, sei lá. Ele veio dos computadores dessa primeira fase. Basicamente, ele foi gerado, foi criado esse termo no computador da IBM, que é chamado Mark II, lá em 1945, quando uma mariposa, uma borboletinha lá, ela entrou nos contatos das válvulas desse computador e ela fez com que essas válvulas queimassem e o computador deu pane. Essa foto que vocês têm aqui embaixo é uma foto do caderno original, que era o caderno de log desse computador. E aí então todos o que acontecia, o que era feito nesse computador tinha que ser catalogado nesse caderno de log. E aí, quando deu esse problema e eles descobriram que era por causa do bug, ou seja, dessa mariposa, ele foi catalogado. Então percebam aqui, às 15h45 da tarde, então isso aqui possivelmente deve ser esse problema às 15h45 da tarde, o cara tirou a mariposa e grudou no caderno lá de log, e ele colocou aqui embaixo a frase, First actual case of bug being found, o primeiro caso de bug sendo encontrado. Ou seja, no caso, bug aqui é a tradução específica para mariposa. Mas a partir daqui, esse termo bug, ele perpetuou, vamos dizer assim, toda a área da computação. E hoje, quando a gente tem algum problema, a gente normalmente fala, meu computador bugou, deu bug, alguma coisa assim. Então ele veio dos computadores aqui da primeira fase. E aí vamos para os computadores da segunda fase. Os computadores da segunda fase, eles substituem as válvulas pelos transistores, que são esses carinha aqui, ó. Que são bem menores, consomem bem menos energia, e eles são criados a partir do silício, que é a base dos processadores que a gente tem hoje, por exemplo. Esses transistores, eles basicamente são sinônimos de confiabilidade, como eu falei, criados a partir do silício, que é o segundo elemento mais abundante que a gente tem na Terra. Eles têm menor consumo de energia, eles são bem mais baratos que as válvulas, eles têm maior durabilidade e eles são bem menores em tamanho, o que fez com que os computadores dessa época, dessa fase, diminuíssem muito de tamanho. Então, como eu falei, eles reduziram muito de tamanho e mudou também a questão das formas de programação desses computadores. Até então, os caras tinham que programar o coisa ali nos interruptores ou na mudança de fios. Aqui já não, aqui já introduz um pouquinho as linguagens de programação. A linguagem Assembly, que é uma linguagem mais próxima da linguagem de máquina, e algumas linguagens de alto nível, como o Fortran e o COBOL. São linguagens que hoje já quase não se usa mais,
mas tinha muitos bancos que faziam sistemas, criavam sistemas de segurança para os bancos utilizando essas linguagens aqui. Alguns computadores da época, o Tragic, de 1954, que foi o primeiro computador 100% transistorizado. Ele parece grande aqui, mas é bem menor do que era o ENIAC, lá e o Colossus, por exemplo. Ele foi criado por essa Bell Labs aqui. E era para a Força Aérea dos Estados Unidos. Um outro computador da segunda fase, o IBM 7094. Foi o maior sucesso de todos os computadores da segunda fase. E basicamente o computador é isso aqui, ó. Essa foto da direita aqui. Ele pesava basicamente 890 quilos, então só para vocês terem um parâmetro, o ENIAC na época pesava 30 toneladas, então assim, dá para dizer que ele é quase 30 vezes menor do que o ENIAC, e ele atingiu 10 mil unidades vendidas. Ele era muito utilizado para, por exemplo, usinas nucleares, para controle de usinas grandes assim. Outro que surgiu aí na sequência foi o IBM 1401, que também foi um outro modelo. Ele ocupava uma sala aí com computadores bem grandes, então aqui tem alguns equipamentos, algumas coisas desse computador. Como eu falei, os principais computadores dessa fase, eles foram construídos para controle de usina nuclear. Então tem uma foto aqui do Homer Simpson lá numa usina, mas era esse estilo de computador aqui. Você tinha um painel eletrônico com vários leitores e tal, e tinha uma pessoa lá controlando todas aquelas funções daquele computador. Você não precisava mais de várias pessoas para fazer o controle. Aí entramos, depois disso, nos computadores da terceira fase, que entra então na fase dos circuitos integrados, que daí já é muito mais próximo do que a gente tem hoje nos nossos computadores. Surgem aí os primeiros sistemas operacionais, a questão da multiprogramação, multitarefa, ou seja, você conseguir fazer mais coisas ao mesmo tempo. Você tem a questão do terminal de vídeo, e aí começam a surgir essas principais marcas aqui, ó. Unix, a linguagem C de programação, o surgimento da Apple e por aí vai. Esse aqui é só uma foto para vocês terem dos que são os circuitos integrados, né? Aí alguns computadores dessa terceira fase, o IBM 360 Series, que foi lá em 1964, mais ou menos, ele era uma família de mainframe, ele basicamente revolucionou a TI na época, foi um projeto de 5 bilhões de dólares, e ele executava aí 2 milhões de operações por segundo. Basicamente um computador hoje, acredito que consiga executar isso aqui. E ele tinha na época um sistema de 8 bits de endereçamento de memória. Se pensar que os computadores de hoje, o computador de mesa hoje, eles têm aí sistemas de endereçamento que podem ir, por exemplo, de placas de vídeo, ele vai até 512 bits de endereçamento. Então, mas, como eu falei, isso era lá em 1964. Surgiu aí também na terceira fase o Apple One, que foi o primeiro computador lá desenvolvido pela Apple, foi criado pelo Wozniak e o Steve Jobs. Na época, o Wozniak, ele vendeu uma calculadora que ele tinha, uma HP 65, essas calculadoras científicas, por $500, e ele investiu nesse computador, o Apple One. Aí pensa, esse foi a primeira coisa que eles criaram, que a Apple criou. Percebam o tamanho que é, a potência, vamos dizer assim. A Apple hoje é a empresa que mais vale no mundo, né? E eles criaram então uma placa de circuito completamente integrado, que eles deram, que foi aí o surgimento das motherboard, ou as placas-mãe, né? E nessa placa eles tinham 60 microchips, e foi um dos primeiros computadores pessoais, e ele foi vendido a esse valor estranho aqui, $666,66. Por quê? Porque o tal do Wozniak ali, ele era meio loucão, e o cara gostava de números repetitivos. Então, por isso que o preço desse Apple One foi esse valor aqui, $666,66. Em 2013, só para vocês terem uma ideia, esse Apple One, que foi o primeiro computador que foi criado pela Apple, ele foi leiloado por $661 mil, tá? E ele tinha a assinatura do Wozniak, ele tinha o manual de instruções originais, ele tinha uma carta comercial na época escrita pelo Jobs, que era tipo como se fosse uma carta de apresentação desse computador. Aqui está uma foto dele, ó. Então era um computador onde o primeiro que surgiu ali com um teclado, e você podia conectar ele, na época, se não me engano, era uma TV e tal, e você tinha ali, ó, todos os microchips aqui, ó, que eles criaram e tal. Então pensa, isso aqui foi vendido, foi leiloado por $661 mil, que foi o primeiro computador, então, que a Apple criou. Ele surgiu lá em 1976. Em 1977, eles já modernizaram o negócio,
Então esse Apple One aqui, ele foi o start da Apple, vamos dizer assim. E aí surgiu o Apple II, que é esse que está na foto aqui do lado, ó, que já é bem mais bonitinho e tal, já tem um monitor, leitor de disquete aqui, ó, tecladinho e tal. Ele tinha um processador de incríveis 1 MHz, 4 KB de memória RAM, a resolução era 24 por 40 pixels, então era uma resolução ridícula. E ele era vendido com 4 KB de memória RAM, ele era vendido a $1.298, e com 48, aqui tá km, mas é KB de memória RAM, ele era vendido a $2.638. Então esses aqui são os, digamos assim, os dois principais nomes aí dos computadores da terceira fase. Tá? E aí a gente entra nos computadores da quarta fase, que como eu falei, é os computadores que a gente tem já mais próximos de hoje, né? Nos computadores da quarta fase entra aquela questão, a questão da integração em larga escala. Ou você conseguir fazer integração de circuitos, miniaturizar eles, percebam o tamanho aqui, isso aqui está na ponta do dedo do cara. E aí a gente tem os computadores do tipo SLI, VLSI, que é a integração de larga escala, ou a integração de muita larga escala, vamos dizer assim. E aí veio a criação também dos microprocessadores, que é os processadores basicamente como a gente tem hoje. Os processadores, na época em que entrou aí na quarta fase, 1960 mais ou menos, eles tinham a capacidade lá de operar a 100 mil informações por segundo. Hoje os computadores bem atuais já fazem muito mais que isso. Né? Alguns exemplos de computadores dessa fase. IBM PowerPC, de 1991, foi uma aliança entre IBM, Apple e Motorola. A Motorola era uma empresa muito forte até muito tempo atrás, na área da computação. Hoje em dia, tanto que você nem se vê mais, basicamente Motorola se vê aí trabalhando com smartphone, mas nessa época aqui, ela era muito forte na área de informática também. Aí surgiram os processadores, os primeiros processadores aí que foram os Pentiums da Intel, de 1993 a 2006. Esses processadores aqui são considerados o principal motor de acesso a conhecimento e entretenimento. Então, os primeiros computadores pessoais que surgiram foram com esses processadores aqui, que daí deu acesso àquela questão da internet, você conseguia acessar sites e tal, e tornaram os computadores mais comuns aí nas casas por todo mundo. Por exemplo, o primeiro computador que eu tive foi um Intel, um Pentium 386, que era um processadorzinho desse estilo aqui, bem básico em relação aos processadores que a gente tem hoje, mais novos e tal, mas foi o primeiro computador que eu tinha a possibilidade de conseguir acessar a internet, jogar um jogo ou outro e tal, e fazer algumas coisas. Surgiram também os notebooks, os primeiros. Na época, quando apareceram os notebooks, eles surgiram como objeto de luxo, então tanto que quando você viu uma pessoa utilizando um notebook, você já sabia que aquele cara era rico, porque para você conseguir comprar um notebook e ter isso era muito caro e não tinha muita procura. Tanto que nessa época se falava que era loucura você fazer essa questão de notebook, porque, da onde que a pessoa vai precisar levar um computador de um lado para o outro? E percebam como é hoje, a gente anda com um computador dentro do bolso, que é o nosso smartphone, né? Com toda certeza tem muito mais capacidade do que tinha esses primeiros notebooks aqui. Surgiu o iPod também. Pensar, o iPod surgiu lá em 2001, foi o primeiro sisteminha, o primeiro equipamento que possibilitava você ouvir música tendo o aparelhinho ali dentro do teu bolso. E foi o primeiro sinônimo lá de dispositivo portátil. Basicamente ele teve 275 milhões de unidades vendidas, é muita coisa. A partir dele, obviamente, daí surgiu todos os outros tipos na época de MP3 player, MP4 player e por aí vai. O iPhone também surgiu em 2007 e é considerado da quarta fase. Então aqui eu tenho uma foto do primeiro iPhone e aqui já dos iPhones mais novos. Esse aqui é o X, né? Já tem aí iPhone, foi até o 12 agora, acho. Então ele surgiu lá em 2007 também. Primeiro, questão assim de você ter um telefone no teu bolso. Já tinham celulares antigamente, mas era o famoso tijolão, né? Então, o primeiro smartphone, onde você tinha uma telinha e você conseguia fazer mais coisas além do que da questão de você fazer ligações e tal. iPad, ele surgiu em 2010, também considerado aí da quarta fase. E aí a gente chega nos computadores de hoje. Se for pegar o que a gente tem hoje, aqui está como Core i9 de nona geração, na verdade já está mais atualizado. Os Core i9 eles já estão na 11ª geração, já atualizou.
os processadores e a capacidade que tem um Core i9 desse, a capacidade de processamento, tipo, destrói os mainframes lá de antigamente. A AMD, que é, digamos assim, essa aqui são as duas principais concorrentes hoje, né, se for pensar no âmbito tanto de placas de vídeo e de processadores. Na placa de vídeo a gente entra com as NVIDIAs, né, mas de processadores a gente tem a Intel e a AMD. Então, por exemplo, esse aqui é o top da Intel e esse aqui é o top da AMD, que é o Threadripper. São processadores, esse Threadripper aqui são processadores que têm 64 núcleos de processamento, é muita coisa. Então, alguns outros processadores aqui mais voltados para servidores e tal, então o Intel Xeon, e daí você tem o AMD EPIC aqui, que é mais voltado para servidores. Então, a gente já tem processadores que são pequenos em tamanho, mas que tem um poder de processamento muito grande em relação aos computadores, se for pegar de não muitos anos atrás. Se for pegar aqui os primeiros notebooks que surgiram, se eu não me engano, eles começaram a surgir ali por 2000 e pouco. Então, você pegar aí, a gente está em 2020, questão de 20 anos, na verdade, esses processadores que já surgiram antes, você tem uma capacidade de processador muito maior. Placas-mãe hoje que surgiram, a gente tem as placas-mãe gamer e tal, que tem uma capacidade muito grande de coisa, que você pode colocar processadores monstruosos dentro e você consegue fazer muita coisa com ela. Então, alguns exemplos aqui, obviamente, são placas-mãe que hoje, principalmente por causa de pandemia e tal, é um negócio que está muito caro. Placas de vídeo. Então, já tem placa de vídeo mais top, que estava na época a RTX 2080, que era o top, hoje a gente já tem a RTX 3090 da NVIDIA, que é uma placa que acho que não tem placa hoje que consiga bater a essa RTX 3090, algumas placas voltadas para processamento mesmo, não especificamente game, mas é a NVIDIA Tesla, a NVIDIA Quadro, tem várias outras placas aí que são voltadas para você fazer inteligência artificial e tal. São placas que, por exemplo, são muito caras. Então, por exemplo, se for pegar aqui hoje, o valor que está custando uma RTX 3090, deixa eu ver. Ó, pegar. Mas essa aqui é uma 3060, uma 3090 que custando basicamente 30 mil reais. Aqui tem outra, ó. Uma 3090, 29.900 reais. Então é uma placa que tem um poder nojento de grande, mas também vale um carro, né? A placa. Aqui depois, para quem tiver curiosidade, agora também não vai dar tempo, já está quase encerrando aí o nosso tempo de aula. Vocês podem ver o comparativo entre as placas de vídeo da NVIDIA, e aqui eu tenho um comparativo entre as placas de vídeo da AMD. E esse aqui é feito por esse site aqui, Clube do Hardware. Então você tem desde as primeiras placas de vídeo que surgiram, até as últimas que a gente tem hoje, 3090, ou a XT 6800, que é da AMD. Você tem como comparar nessa tabela aqui a capacidade de processamento, de transferência de informações, de bits de memória e tal dessas placas. É bem interessante de ver como evoluiu essas placas a partir desses links aí. Como que está a questão de armazenamento hoje, se for ver? A gente já consegue armazenamento de SSD, que é digamos assim, o tipo mais novo que a gente tem hoje. Já tem HDs aí que trabalham até 16 terabytes. Pensa num HDzinho de SSD. Lógico, ele é muito caro. Na época, quando eu vi isso, ele custava em média $7.800, aí o que gira em torno de 31 mil reais. Hoje, na verdade, isso aqui já está bem maior por causa da cotação do dólar. Então a gente já tem SSDs com capacidade muito grande, coisa que for pegar aí há 3, 4 anos atrás a gente não tinha. A gente conseguia encontrar aí SSDs de 120, 240 e talvez até 1 tera. Mas hoje a gente já encontra muito maior que isso. Aí, obviamente, está um preço muito mais caro, mas com o passar do tempo, a tendência é que esse valor venha diminuindo e a capacidade aumentando. Memória RAM. Aqui eu tinha separado um link, talvez já não deva ter mais, mas a gente consegue encontrar memória RAM onde você tem em um pente só 128 GB de memória, coisa que há pouco tempo atrás, aí 3, 4 anos atrás, a gente não conseguia encontrar. Então,
Isso aqui foi só para mostrar um pouquinho para vocês, pessoal, de como foi feita, como é a evolução da computação. Então, pensar que a computação ela evoluiu daqueles equipamentos mecânicos com uma capacidade completamente reduzida para os computadores que a gente tem hoje. Como eu falei, com essas capacidades, essas placas de vídeo, todos esses componentes de hardware que dão para nós essa capacidade de processamento e de trabalhar com informação que a gente tem hoje. Além disso, pensa aqui está falando basicamente dos computadores, mas daí a gente tem os nossos smartphones e tem os outros equipamentos que, por exemplo, pegar uma geladeira daquela que eu mostrei no começo da aula, que vai ter muito mais capacidade do que tinha um ENIAC da vida, que era um computador que, como a gente viu ali, que pesava 30 toneladas. Então, eu pelo menos gosto de ver essa questão da evolução, porque, por exemplo, a gente basicamente hoje senta na frente do computador e faz as coisas, mas dificilmente a gente para pensar de onde veio isso, quem foi os caras que criaram, quem que foi os nomes, digamos assim, que geraram e foram parte, digamos, dessa evolução para chegar basicamente ao que a gente tem hoje disponível, né? Então, o que eu queria trazer para vocês na aula de hoje é isso, como eu falei, não vai dar tempo, a gente iria entrar aqui nessa questão das unidades de medida, mas eu vou pausar aqui, e aí na semana que vem, a gente continua falando das questões aqui das unidades de medida. Eu deixo aberto aí para vocês agora, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode aproveitar para perguntar, para questionar, algum comentário, pode aproveitar para fazer agora. Se não tiverem dúvidas, ninguém tiver nenhum comentário, vocês estão liberados pela aula de hoje, e eu vou postar depois ali no Google Class para vocês esse vídeo, e também uma atividade para vocês fazerem em relação a essa questão aí do histórico da computação. Valeu então, professor. Até mais aí. Obrigado. Antes de vocês saírem, deixa eu só tirar um print aqui para eu marcar quem que estava online aqui na nossa aula. E aí eu libero vocês. Só um minutinho. Beleza, pessoal, já peguei a lista aqui de todos vocês, então estão liberados por hoje. Nos conversamos de novo semana que vem daí, beleza? Beleza, professor. Valeu. Valeu, abraço. Beleza, professor. Boa semana pra vocês. Até mais, professor. Falou. Falou. Tchau. Até mais, professor. Até a próxima. Até mais.